Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de Cálculo Numérico. Nesse vídeo nós vamos começar um tema bastante importante na matemática, que é o tema de interpolação. E nós vamos falar aqui de uma maneira simples de interpolação e começar a falar da interpolação de Newton. Bom, em várias ocasiões a gente tem um conjunto de valores e a gente precisa estimar, ou determinar algum valor intermediário dentro daquela escala. Tá? A função que a gente usa para interpolar, ela deve levar em consideração os pontos de dados reais e às vezes isso pode ser meio restritivo. A forma mais comum é a gente pensar num polinômio comum com n pontos dados. Então, a gente tem aqui um polinômio de grau n, onde a gente pode usar coeficiente A1, A2, A3, ou P1, P2, Pn, menos 1, Pn, enfim. De tal maneira que ele pode ser de primeiro, de segundo grau, ou de quarto grau. Dependendo da quantidade de pontos, isso vai limitar o grau do polinômio. Então, para você ter um grau 1, você precisa de pelo menos 2 pontos. Para você ter um grau 2, de pelo menos 3 pontos. Para ter um grau 3, pelo menos 4 pontos e assim por diante. Uma vez que você pode ter várias funções de base, você pode fazer isso de uma forma exata, por exemplo, como nesse caso aqui, obtendo um polinômio de segundo grau, que compreenda esses 3 pontos. Então, você tem as entradas x e as saídas f de x. Se você substituir na forma geral do polinômio de segundo grau, você vai chegar em 3 equações em 3 incógnitas, correspondente aos 3 coeficientes dos polinômios. E assim obter, pela solução desse sistema, os valores desses coeficientes. Uma solução interessante, só que tem um inconveniente. Sistemas dessa forma, eles podem ser resolvidos pela inversão dessa matriz de coeficientes. São matrizes chamadas como matrizes de Vandermonde e elas têm um aspecto que é considerado como mau condicionamento. E aí, dependendo da quantidade de pontos que você tem, pode ser muito sensível a erros de arredondamento. Uma alternativa a esse problema, a essa abordagem, é o polinômio interpolador de Newton, onde você pode expressar um polinômio da seguinte maneira. Então, olha, para um polinômio de grau 1, na sua maneira simples, com o polinômio de Newton, no lugar da variável x, você tem x menos x1. Para um polinômio de ordem 2, você tem, em vez de ter x e x ao quadrado, você tem x menos x1 e x menos x1 vezes x menos x2. Isso elimina aquele aspecto da matriz de Vandermonde que a gente viu no exemplo anterior. Tá? Esses valores de x1 e x2 são conhecidos e o valor x é aquele ao qual a gente deseja obter a interpolação. A gente pode obter uma função dentro ali de uma vizinhança de pontos para obter qualquer x a ser interpolado dentro daquela vizinhança ali. O polinômio interpolador de Newton de primeira ordem, ele pode ser obtido por interpolação linear de semelhança de triângulos. Por exemplo, então eu tenho aqui uma curva, uma função, tá? Eu tenho 2 pontos conhecidos dessa função, que são x1 e f de x1, x2 e f de x2. E eu quero estimar x e f1 de x. Então, o que nós vamos fazer?
isso aqui são dois triângulos retângulos que tem, além do ângulo reto, né, que tem mesma medida, tem um ângulo em comum. Então, pelo caso ângulo-ângulo, esses dois triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, valem as razões de semelhantes entre seus lados homólogos. Então, esse lado aqui do triângulo maior é a diferença de f de x2 com f de x1. Ao passo que do triângulo menor é f1 de x1 menos f de x1. Perdão, aqui é f1 de x, tá, pessoal? Esse índice 1 aqui está sobrando. Aqui, do triângulo menor, a gente tem x menos x1. E do triângulo maior, x2 menos x1. Então, este lado, f de x2 menos f de x1, está para f1 de x menos f de x1. Assim como, né, x2 menos x1 está para x menos x1. Se nós trabalharmos essa equação procurando isolar f1 de x, né, olha aqui, nós vamos ficar com, né, então, esse cara estava dividindo, passou multiplicando, né. Aí esses dois caras aqui eu vou passar para o outro lado. Vou passar para o outro lado da seguinte maneira. É divisor, passa a ser multiplicador. É multiplicador, passa a ser divisor. Então, numerador e denominador. Esse produto aqui eu posso reorganizar de tal maneira que isso aqui seja denominador de f de x2 menos f de x1. E aqui eu isolo meu f1 de x, né, passando f de x1 para o outro lado. Logo, eu fico com essa fórmula, que é exatamente a fórmula que estava ali no slide anterior. Tá? Então, pessoal, polinômio interpolador de Newton sai disso daqui, né? E agora nós vamos aplicar esse resultado em um exemplo. Então, nós vamos estimar o logaritmo neperiano, né, ou natural de 2, usando a interpolação linear de Newton. Dado que o ln de 1 é igual a 0 e o ln de 6 é aproximadamente 1,79. É claro que a gente sabe, né, com calculadora, qualquer recurso computacional, a gente encontra o ln de 2, né, com uma excelente precisão. Agora, eu estou usando esse exemplo aqui, né, ele é apenas ilustrativo, para a gente até ter uma noção com a realidade. Né? Lembrando que o ln de 2 é aproximadamente 0,69. Então, pede depois para estimar ln de 2 novamente, dando ln de 1 igual a 0 e ln do número 4 igual a aproximadamente 1,38. Então, ou seja, aproximando, né? Que o 6 está bem distante do 1. Então, vamos lá. O f1 de 2 vai ser o quê? Vai ser o f de 1, que é 0, mais o f de 6 menos o f de 0, então ln de 6 menos ln de 1, dividido por 6 menos 1, dividido por 2, que é o logaritmo pelo qual a gente, o valor pelo qual a gente quer estimar o logaritmo natural, menos 1, né? Multiplicando, resolvendo tudo aqui, 0,3583. Está bem distante do real valor de ln de 2. Então, um erro verdadeiro aqui de 48,3%. Se a gente for usar ln de 1 e ln do número 4, né, olha a diferença do resultado. Então, aqui vai mudar, é 1,38, aqui é 4. E o resultado é 0,46. Então, o nosso erro verdadeiro cai de 48% para 33%. Então, essa é a primeira parte da nossa aula do polinômio interpolador de Newton. Continuaremos no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Desejo bons estudos e até a próxima.